tantos irmãos queridos e essa igreja amada. Que programação bendita, eu fiquei feliz com o convite feito pelo Tiago e quero que a graça de Deus nos alcance nesse tempo. Tá bom? Eu quero apresentar o texto que eu vou ler para os irmãos e depois eu quero falar de uma literatura e outras também. Eu sei que ontem o pastor Jones também já indicou algumas para vocês. E essas literaturas recomendáveis são como ferramentas que a gente precisa ter à mão. Talvez você não é muito da leitura. Vá lendo devagarzinho, vai tendo ali, anota o que você achou importante, ponha em prática. O importante não é quantos livros a gente leu durante o ano. O importante é a gente ler bons livros. Essa que é a grande questão. Porque às vezes nós precisamos voltar mais vezes num bom ensinamento do que passar por muitos e não guardar nada. Então pegue com muito carinho essas recomendações, tá bom? Nós vamos ao livro de Deuteronômio, que é o nosso principal livro onde a gente deve morar, como diz Charles Spurgeon. Eu passeio por muitos livros bons de teologia, mas eu quero morar na Bíblia. Então, de fato, é onde a gente faz abrigo. Abra aí no capítulo 6 e depois eu quero apresentar pelo menos 2 literaturas para os irmãos. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, nós vamos ler a palavra de Deus aqui. Vamos ao verso de número 4. Vamos ler uma porção considerável da Escritura. Eu peço a sua atenção. As narrativas do Antigo Testamento exigem de nós porções mais extensas para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu gostaria de fazer essa leitura porque é um discurso corrido de Moisés. Então vamos primeiramente ao versículo 4, por gentileza. Escute, Israel. Desculpa, irmãos, perdão. Eu estou lendo Nova Almeida atualizada, tá? Só para os irmãos saberem o que eu estou fazendo aqui. Muito bem, retomando. Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam Ele, e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos em que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês. Porque a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda, ou para que a ira do Senhor não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Agora, muita atenção aos versos 20 a 25. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles:
Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar em vida, como tem feito até hoje. E será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Eu quero começar indicando o livro Família Guiada pela Fé, do Woody Bauchman Jr., e além dele eu faço coro com o Paul Tripp no seu livro Desafio aos Pais, talvez um dos melhores livros sobre paternidade dos últimos anos, sem dúvida. Junto com ele você pode ter Instruindo o Coração da Criança e Pastoreando o Coração da Criança. Junto com Paul Tripp tem o seu irmão Ted Tripp, que também escreve um pouco focado em família e também em liderança. É um acervo fantástico, tá bom? Queria recomendar pelo menos esses 3 livros aí para os irmãos terem à mão. Eu gostaria de ler um trecho do que o Bauchman Jr. relata aqui em termos de testemunho pessoal, quando ele, depois de 10 meses de casado, estava no hospital para o nascimento da sua primeira filha. E ele então diz assim, deixa eu achar aqui o trecho. Aqui, ó, Família Guiada pela Fé, tá bom? Depois pode vir aqui também e ver pessoalmente. Olha só como que ele relata o testemunho da chegada da sua filha. Nunca me esquecerei o dia em que trouxe minha filha Jasmine, deixa eu aportuguesar aqui para ficar mais fácil, para casa. Era meu primeiro ano de faculdade. Eu vinha lutando para equilibrar casamento, faculdade e futebol, quando Deus colocou um bebê no meio. Fazia 10 meses que nos havíamos casado, quando Jasmine nasceu. Eu estava assustado. Eu lembro-me com clareza de como me senti quando enxugava a testa da minha esposa e a encorajava durante o trabalho de parto. Éramos muito jovens naquela época. Eu tinha 21 anos. Enquanto a noite avançava, a hora da verdade chegou. O doutor disse: já posso ver a cabeça. Força mais uma vez. Imediatamente me afastei da minha esposa e caminhei para conseguir ter uma visão melhor daquele momento incrível. Deus estava prestes a trazer uma outra vida ao mundo e eu estava lá para ver. Quando a minha esposa surgiu, quando a minha filha surgiu, lembro-me de 2 pensamentos distintos. O primeiro foi: por favor, lavem esse bebezinho. E então me lembro de pensar: eu não acredito que eu sou o pai dessa criança. Aquela era minha filha. De repente os meus joelhos, confesso, começaram a fraquejar. E quando chegou a hora de a levarmos para casa, eu não conseguia acreditar. Fiquei ali apenas parado, olhando para a enfermeira, enquanto ela colocava a criança em meus braços. Aquela criatura linda, indefesa. E a enfermeira então levou a minha esposa para fora do hospital, naquela cadeira de rodas convencional. Eu ajudei a entrar no carro e disse algumas palavras de encorajamento, enquanto nervosamente apertava o cinto da minha filha em sua cadeirinha. Quando me sentei ao volante do nosso carro, de 1989, lembro-me de pensar: eu não acredito que eles estão deixando a gente levar esse bebê conosco. Liguei o carro, ainda nervoso, olhei em volta esperando que alguém gritasse e aparecesse do hospital gritando: parem os 2, estão levando aquele bebê. Mas não aconteceu. Ligado o carro, engatei a marcha e dirigi para o nosso apartamento, onde nós 3 embarcaríamos junto em uma aventura para a vida toda. Eu era pai de alguém. Esse pensamento me devastou e me empolgou ao mesmo tempo. Lembro de pensar em todas essas coisas
que tinha de fazer para aquela garotinha. Ela precisava ser alimentada, trocada, vestida, ensinada, protegida. Deveria ser criada na disciplina do Senhor e na sua admoestação, como aprendemos lá em Efésios. E as únicas pessoas sobre quem essa obrigação recaía era minha esposa e eu. Aquela pequena garotinha era nossa inteira responsabilidade. Eu, como vocês, me diverti lendo esse testemunho. Saindo do hospital e um doutor, todo responsável, entrega no braço da gente e fala: é seu. Se vira, herói. Quantos aqui são pais? Os que não são pretendem ser? Gostariam de ser? Sim? Amém. Realmente muda tudo. E é assustador. Não tem nada mais arrebatador na vida e mais humilhante. Não é verdade? Eu lembro da minha mãe contar que quando o meu irmão nasceu, eu não sei se foi ele, se foi eu gostaria que fosse eu, ia ficar mais legal. Vou dizer que sou eu. Quando eu nasci, diz que meu pai queria subir no prédio mais alto e gritar para todo mundo ouvir, como se alguém se importasse. Porque era muito importante. Seu filho chegou. Hoje eu entendo que sensação é essa. Ainda há pouco eu encontrei Toninho ali. Não, tio Cléo. Olha aqui a minha filha caçula. A gente quer mostrar aos nossos meninos. Falei com o Nilvan ainda sobre a minha mais velha. A gente quer falar aos nossos filhos, né? A gente tem orgulho deles. Encontrei agora um pai fresco, tá lá na igreja. E ele falou assim: nossa, de dia dá vontade de matar esses meninos. A gente quer que dorme para ver se desliga. Aí dorme, a gente fica com saudade, quer acordar. E o ciclo se repete. É assim também na sua casa? Foi assim? É mais ou menos isso. Filhos provocam em nós tudo o que somos. Lança luz do que somos. Mas também nos faz descobrir que podemos ser muito além do que devemos ser, do que somos e que devemos ser. Mostra que talvez podemos ser mais. Precisamos ser mais do que somos. Nossos pecados ficam completamente realçados. E pior, às vezes, ilustrado numa pessoa de 80 centímetros. Que mostram os nossos pecados se repetindo. Aí você pode começar a acreditar em maldição hereditária, mas talvez não seja. Eu sei que não existe, tá, gente? Mas talvez seja mais do que genética. Talvez o pecado dos nossos filhos sejam aulas cotidianas que eles têm aprendido. Esses dias eu vi uma cena de um cartunista que me aterrorizou. Ele gosta de mostrar perspectivas nas suas ilustrações, de forma lúdica. Ele mostrou como seria a perspectiva das crianças de hoje. Perspectiva, o olhar delas. O que elas enxergam? Entrega o seu celular para o seu filho e pede ele para tirar foto durante uma viagem. Muito legal, você vai ver com os olhos dele. Pede ele num dia qualquer para tirar foto da casa. Você vai ver pelo que ele se interessa. Bom, o cartunista desenhou qual seria o olhar e a visão que as crianças têm dos adultos, do papai e da mamãe. E sabe o que eles viram? Não dava para ver direito o rosto dos pais, porque tinha um objeto quadrado na frente. Porque os pais estão com isso meio que colados em casa. Mas isso era só lá nas Américas. Aqui no Brasil não acontece isso, né? Isso é coisa lá do exterior, né? E ele mostrava que, claro, provocativamente, nós temos gerado os hábitos do nosso tempo. Cada tempo tem o seu mal, tem sua dificuldade. Mas nós temos responsabilidade com os nossos dias, com o nosso tempo, com as nossas tentações. É sobre elas que respondemos, é sobre elas que lutamos, é quanto a elas, os pecados que advêm delas, que nós estamos gerando um ambiente familiar suficientemente marcante para os nossos filhos.
Muito bem, filhos mudam tudo mesmo. Filhos nos provocam de formas maravilhosas e ao mesmo tempo humilhantes. A impotência, o pecado, a limitação, mas também nos mostra que Deus nos confiou algo muito maior do que nós e parece que vai dando certo de alguma forma. Vai dando certo de um jeito ou de outro. Imagina, nós temos um argumento nessa programação que parte de um ciclo que foi proposto. E vocês já ouviram isso outras vezes, eu quero repetir, porque o tema de hoje é sobre parte desse ciclo. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E o ciclo se retoma. O recorte de hoje é que homens fortes devem gerar tempos fáceis. Mas não entenda isso pejorativamente no contexto do ciclo. Pense que homens fortes pavimentam caminho. Homens fortes geram sombra. Homens fortes protegem. Homens fortes fazem cobertura suficiente para que flechas o alcancem primeiro. E não sua casa. Homens fortes geram estrutura. Homens fortes constroem. E aí, por fortes, a gente tem que se colocar no devido lugar. Eu comecei a nossa fala falando sobre humilhação. É importante que a gente entenda isso, porque muitas coisas nos mostram, evidentemente, que não somos os heróis. Nossos pecados nos humilham de dentro para fora, mostrando que nós somos fracos. É ou não é? Talvez tenha alguém aqui que fala, não, eu já superei tudo, eu estou zero. Daqui para o céu é só questão de Deus querer o tempo. Não é bem isso. E eu não estou falando por mérito, tá? Estou falando de perfeição alcançada. Eu sei que não, eu sei que não. Então, vamos nos colocar nos devidos lugares para a gente não ter um rompante otimista e heróico de ilusão. Vamos ser honestos conosco mesmo e pensar que força tem a ver com discipulado com Cristo. Força tem a ver com aquilo que de fato supre, com aquilo que alimenta. Força tem a ver com arroz e feijão. Força tem a ver com energia abastecida, com trabalho bem feito, com dedicação, com empenho, com responsabilidade assumida, com esforço empenhado. Força tem a ver com isso. Força tem a ver com posição tomada, decisão assumida, com não retrocesso. Força tem a ver com isso. E não com perfeição. E não com características que você não tem. E não com habilidades que você não tem. Mas em você fazer o que está ao seu alcance, pelo que vale fazer o que está ao seu alcance. E se empenhar o máximo que pode por isso. Força tem a ver com isso. E Deus nos dá força nesses termos. Quando Ele nos dá a responsabilidade, Ele nos envia para a missão. A força é provada nos passos que alçamos na missão que Ele deu. E não na capacidade de resolvermos a missão que Ele deu, mas de conseguirmos avançar. E aí eu preciso que você se lembre, porque vai ser contexto do nosso texto, quando o povo de Deus sai do Egito. A saída do Egito, ela é completamente dramática e ela é lembrada agora. Deus decide, após cerca de 400 anos, tirar o povo dele daquele lugar e levar para uma terra que Deus chama coroa das terras. A terra que mana leite e mel, terra essa muito boa. Deus é que dá esses adjetivos à terra. E Ele então vai fazer isso garantidamente. E Ele faz milagres e humilha os mais de 300 deuses do panteão egípcio através de 10 pragas. Quando ele contamina o Nilo com sangue, ele está humilhando uma divindade fundamental da agricultura, que é o próprio Nilo. Dali também tinha os seus crocodilos, que eram seres completamente admiráveis para todo o Egito. Quando Deus manda as pragas
eliminarem a lavoura e devorarem toda a lavoura, ele mais uma vez está humilhando a divindade da fertilidade. Ele faz isso com o mercado, enviando rãs, moscas, ele faz isso com gado, ele faz isso com a pele das pessoas. E olha que o Egito se desenvolveu em cosmético e também na dermatologia de uma forma absurda. Eles foram os primeiros a preservar a matéria humana, o embalsamento ali que eles faziam, a preservação do corpo, principalmente dos príncipes, dos faraós, pensando na eternidade e no retorno à vida, era uma questão já da propriedade contra a decomposição. Eles avançaram a medicina, eles avançaram a química, eles pesquisaram sobre isso. Cuidar da pele era algo completamente simples para eles. Deus humilha a pele dos egípcios. Deus humilha o Deus principal do Egito, que é o Deus Ra. Lembra a figura antropomórfica, corpo de homem, cabeça de águia e acima um sol? Esse é o Deus mais predominante ali. Então eles estão ali humilhados. Em 10 pragas do Egito, Deus tapa o sol, Deus leva a vida. E o maior império é completamente subjugado. Isso aqui é que Moisés falou de poderosa mão, fez sinais e maravilhas. E fez mesmo. E tira o povo dali, e o povo vê aquele grande Deus. E se percebe completamente amado, pertencente, tem um nome, tem um Deus forte. Quem imaginou que alguém poderia derrotar o Egito, o grande império? Deus fez isso. Muito bem, eles agora vão peregrinar. Vão caminhar. E a caminhada, logo de início, já apresenta uma grande surpresa. Depois que Deus fez tudo o que fez, parece não ter valido de nada. Por quê? Tem um exército vindo atrás. As carroças já estão cintilando suas rodas na terra. E na frente, o Mar Vermelho. O povo então questionou ao Senhor imediatamente, de tal forma que Moisés foi questionar o Senhor também. Deus, tem que abrir o saque, porque realmente, e agora? Não adiantou muito aqui a situação. A resposta de Deus é só de Deus mesmo. Eu vou citar na Almeida, eu só tenho memória de Almeida Revista Atualizada, tá? Embora hoje eu leia Nova Almeida junto com a igreja, mas a minha memória está na Revista Atualizada ainda. Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Tem hora, me escuta com muito cuidado, que até a oração tem seu lugar. Não era hora para parar e orar. Me entenda com muito cuidado, porque, claro, devemos orar sem cessar. Claro. Mas perceba esse contexto. Tem certas orações que colocam a ordem que Deus acabou de dar em dúvida. Que colocam Deus à prova. Deus está dizendo, agora é hora de obediência. Já orou. Deus já deu o caminho. Agora marcha. Vai. Se Deus apontou o rumo, pode ser o mar, pode ser Faraó. Vai. O problema é quando a gente vai para onde ele não está. Aí lascou-se. E Deus abre o mar e afoga o exército. Deus não deixa resquício de problema. Por que clamas a mim? Dize ao povo que marcha. Deus repete a ordem. E às vezes nós estamos em certas encruzilhadas na vida, seja na paternidade, na vida matrimonial, na vida profissional. A gente vai perguntar ao Senhor coisas que Ele já nos respondeu. Porque a gente não quer obedecer o caminho assustador que Ele nos deu. Porque não estamos vendo os resultados. O marzão está lá, fechado. A espada dos egípcios está ali afiadíssima. Então o problema é claro.
Eu estou vendo o problema. Esse eu sei dar conta dele. Eu não estou vendo a solução. E o Senhor me deu uma direção que não me mostra solução. Me mostra direção. São coisas diferentes, não são? Direção e destino são coisas diferentes. Mas você não chega no destino sem a direção correta. Deus dá direção para o povo. Vai. Eu vou dar uma terra, destino. Mas primeiro vocês têm que ir. Deus não teletransporta o povo, porque o caminho importa. O deserto importa. E como importa? Porque uma caminhada que era para durar apenas alguns lances, durou 40 anos. Porque o Senhor, escute muito bem isso, tem muito mais pressa em mudar-nos o coração do que a circunstância adversa. 40 anos é um Deus com pressa de mudar o coração do povo que ele tem para si, está forjando e formando, do que mudar-lhes a circunstância adversa do deserto. Ah, mas ele não foi primeiro mudar a circunstância do Egito? Sim, porque isso era condição para dar o fim que ele quer para o povo, que é em Canaã, não no Egito. Mas ele vai levar o seu povo para Canaã. Ele não vai levar os escravos do Egito para Canaã. E tem uma grande diferença entre quem somos e o que Deus quer fazer com a nossa identidade. Deus vai levar um povo dele para aquele lugar. E esse povo vai ser forjado no deserto. Sabe por quê? Porque depois de 40 anos, esse povo demonstra ainda idolatria. Esse povo ainda demonstra lentidão em confiar na providência de Deus, mesmo o Deus que fez sinais e maravilhas com poderosa mão. Esse povo é rápido em trocar Deus por um ídolo domesticável, um ídolo manipulável. Esse povo aprendeu a trocar favores. É fácil fazer oferendas para Iemanjá, difícil é seguir um direcionamento de um Deus que fala e intervém. E Deus está forjando o coração desse povo. Porque Ele quer que esse povo chegue com o coração confrontado e pastoreado em Canaã. Sabe por quê? Porque quando chegarem em Canaã, não é que estarão prontos e maduros, mas Deus agora vai trabalhar os seus filhos. E aí entra o livro de Deuteronômio, ouso dizer, mas trago um grande autor do Antigo Testamento, de literatura veterotestamentária, Bruce Waltke, para apoiar essa frase. O livro de Deuteronômio é o livro estruturalmente mais importante do Antigo Testamento. Porque nesse momento, 3 discursos de Moisés vão formatar a característica teológica, o coração teológico desse povo. E então ele vai entregar para esse povo a lei de Deus. Eles vão saber quem são, eles vão saber de onde vieram, eles vão saber qual é a missão deles e quem é o seu Deus. O livro de Deuteronômio é capaz de dar responsabilidade e identidade para aquele povo, coisa que Adão perdeu. Deus está restaurando agora. Identidade e responsabilidade. Todo homem precisa encontrar isso na sua vida. Saber quem é e o que tem que fazer. Saber quem é e o que tem que fazer. Um nome e uma missão. Deus está entregando isso para o povo agora. E quando Ele entrega isso, Ele diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Primeira coisa, isso é dito o Shema de Israel, é o coro de identidade de Israel. Ame o Senhor, nosso Deus, com tudo que você é e tem. Sua força, seu coração, a sua alma. Aqui, incluindo o homem todo. Segunda coisa, creia na sua palavra e obedeça a sua palavra. É assim que ele entrega o povo para a terra e a terra para o povo e diz: vocês serão chamados pelo meu nome. Deus está entregando o nome dele para o povo como que meio pela primeira vez. De certa forma, sim. De certa forma. Embora ele já fez isso com Adão, já fez com Noé, Abraão. Mas aqui ele está dizendo as palavras. Ele está de fato dizendo como vai ser. Esse é o povo que vai me representar na vida. Esse é o povo que vai me representar por onde for. E se der mau testemunho, meu nome será
difamado, e se der bom testemunho, meu nome será exaltado e glorificado, mas vocês serão o meu povo, o povo do meu nome. Como que esse povo será isso? Se amar o Senhor e obedecer a sua palavra. É nesse contexto em que Moisés imediatamente traz as famílias à sua primeira missão. O que o povo de Deus faz na terra? Ama a Deus, obedece a sua palavra e cria os seus filhos nessa palavra. É sobre isso o capítulo 6 de Deuteronômio. Deus está fundamentando as bases do seu povo, que virará, se tornará o seu reino lá em Davi. Mas Deus está começando agora. E por onde ele começa? Uma família cujos pais amam o Senhor a ponto de obedecê-lo, a ponto de ensinar os seus filhos a sua palavra. Essa é a ideia. Esse é o contexto. Esse é o nosso texto. Agora eu quero te lembrar, por exemplo, da propaganda da rede Burger King de 1 ano e meio atrás. Onde uma série de promoções progressistas, uma delas me chamou mais atenção e doeu mais forte. Onde eles usaram crianças no comercial para falar sobre a quebra de preconceitos com a comunidade LGBT reticências. E as crianças ali foram claramente instrumentos de um texto, de um roteirista, para passar a seguinte mensagem: crianças não têm preconceitos, adultos é quem fazem o mundo mal como é. Essa é a mensagem, essa é a ideia. E ela estava falando dos seus pais homossexuais, homoafetivamente ligados. Você viu essa propaganda? Lembra disso? Aconteceu. Como eu disse, era uma série de comerciais. Esse era um deles. Esse me doeu um pouco mais, porque pelo uso das crianças, pelo alvo, pelo interesse. E isso apenas ilustra um momento cultural que está sendo confrontado agora. Estamos tendo uma virada, comercialmente falando, de um progressismo para um conservadorismo comercial. Está tendo uma virada, há sinais disso. Grandes empresas estão fazendo um caminho de volta, mas talvez depois de 10 anos. Eu tento acompanhar muito de perto essas coisas. Mas nós temos respirado esse ar nos últimos anos. Escola, currículos, banheiros, propostas políticas, emendas, leis, projetos, para que a gente tenha uma assimilação cultural dentro de uma proposta progressista que não se trata exclusivamente de quebra de preconceitos e aceitação de identidades sexuais distintas da heteronormativa, homem com mulher. É muito além disso. É uma desconstrução desse padrão, é uma aniquilação ou uma tentativa de aniquilação de uma família estruturada com pai, mãe e filhos. As propostas foram muito assertivas, muito sagazes nessa direção. Pessoas, sobretudo ligadas à política, foram abertamente explícitas quanto a esse ponto, do interesse, do intuito. Você teve entrevistas de artistas de grandes filmes e grandes bilheterias de Hollywood falando abertamente sobre uma agenda, sobre uma proposta cultural para remapear a perspectiva cultural do Ocidente. Uma desconstrução, não só uma inclusão. Há 20 anos atrás a conversa era sobre inclusão. 30 anos atrás a conversa era sobre isso. Você não tem preconceito com quem era diferente. Nos últimos 10 anos, a conversa não é essa. A conversa é que você ser do jeito que é um problema. Você ser hétero é um problema. Você defender a família é um problema. Vocês percebem o que eu estou falando? E isso vem sendo construído ao longo dos anos. Nem filme de super-herói conseguiu escapar. Super-herói, que era só para dar porrada no bandido e vencer o vilão. E tocar uma música empolgante no final. É só isso. Não escapou. Chegou nos desenhos animados.
Quem aqui tem filho até 10 anos de idade? Deixa eu ver. Você tem sentado para assistir os desenhos novos com seus filhos? Ah, saiu esse novo aqui, ó. Sentou e assistiu? Mas deixa eu te falar. Jurassic Park, quem diria? Dinossauro que quebra uma gaiola, come algumas pessoas e depois os heróis vão lá e salvam o planeta. Quem diria? Jurassic Park. Quinta temporada animada. Quinta temporada. Vamos ter um problema de homossexualidade entre duas adolescentes. Quinta temporada. Eu tenho certeza que se você é um pai zeloso, você assistiu 3 episódios. Eu peguei meu filho, questionei ele, disse, não pai, elas são... Uhum. Vai, cachorro, vai. Como é que é o nome? Ada Batista, cientista. Ada Batista, cientista. Tem 2 mães. Gente, por que isso importa? Porque o imaginário dos nossos filhos importa. Nós somos muito fracos de história e fantasia. Somos fracos, culturalmente falando. Nós achamos que isso é coisa de criança. E por isso entregamos nossas crianças desadvertidamente essas coisas. Ou quando muito, temos um ímpeto de demonizar as coisas. Falando que era desenho japonês, então o diabo certamente está envolvido. Eu sou dessa época. As duas coisas são terríveis e muito empobrecedoras para a nossa responsabilidade. Entregarmos os nossos filhos desadvertidamente, como se isso não importasse, ou censurar os nossos filhos como se isso não fosse importante. Veja a diferença. Os nossos filhos precisam de imaginário. Nós precisamos. Mas talvez tenha passado um pouquinho da hora. Mas nós fomos feitos para grandes histórias. Nós fomos feitos para termos um imaginário rico. E talvez você se emocionou com o ímpeto do Rambo, as reviravoltas, o Jean-Claude Van Damme, um saco de pancadas que de alguma forma espetacular ficava de pé e o inimigo caía no final. Não era? Isso é imaginário. Fala que na década de 80 e 90, os seus heróis não estavam muito claros na sua cabeça. Eram homens, eram responsáveis, dever dado era dever cumprido. Era ou não era? Hoje não tem herói mais. Hoje tem anti-herói. Porque se ele for bom, ir lá resolver o problema e for o herói, ele está errado. Se for branco, então nem se fala. Não pode. Tem que ser anti-herói, ele tem que ser meio vilão. Ele tem que ter sombras. Ele tem que não querer a coisa. E aí, de repente, ele tem uma motivação e vai lá e resolve mesmo assim. Tem sombras. Tem dúvidas quanto ao seu caráter, à sua bondade. E hoje nem pode mais ser homem nesse papel. Tem que ser uma mulher, sem treinamento, sem desafio, que já nasceu pronta e resolve a coisa com estalar de dedos. O imaginário infantil importa. O imaginário dos adultos importa. Nossos filhos precisam de boas histórias. Eles não podem ser censurados delas. Estou falando de cultura porque é inevitável. Não vamos ser ingênuos. Não, meu filho agora vai ler só a Bíblia. Não vai. Ele tem uma escola, não tem? Então, a escola tem dado histórias para os seus filhos. A escola tem ensinado aos seus filhos literatura. Ele vai encontrar boas histórias. Até lá, ele tem fibra. Até lá, ele tem musculatura. Ele tem um imaginário começado a ser desenhado e formado. O heroísmo. A figura do homem, da mulher. Nós vamos nos preocupar com isso. Por isso eu trago C.S. Lewis para a mesa. Escreveu Crônicas de Nárnia, por exemplo. Você conhece isso? Crônicas de Nárnia são uma literatura cristã para crianças. E ele coloca ali Aslan, a figura do leão, para representar uma ideia de Cristo. Não é explícito,
mas tá ali uma aventura, 7 aventuras, para falar algo do Evangelho. Para quê? Para que o imaginário infantil seja permeado da mensagem do Evangelho e que futuramente, quando as crianças forem sendo apresentadas ao Evangelho, elas tenham musculatura para receber aquela história e para interagir com outras histórias contrárias ao Evangelho. Sabia que esse era o intuito de Lewis com Crônicas de Nárnia? Adiantamento, preparação de terreno. Cadê nossa literatura cristã infantil? Difícil, né? Mas eu estou dizendo, nós precisamos que os nossos filhos sejam assistidos com a cultura que consomem. Isso dá trabalho. Mas o texto está dizendo que, a partir de uma família crente que ama o Senhor, e a direção aqui é para os pais, os homens, em primeiro lugar. Se você ama a Deus, se você já o tem no seu coração, se você tem a sua palavra, isso precisa ser verdade a tal ponto que você vai gerar curiosidade na vida dos seus filhos. Será que os seus filhos estão vendo um rosto com um celular na frente? Ou será que seus filhos estão vendo olhos quando olham para você? Adapte isso a uma realidade cotidiana. Eu tenho me questionado muito porque o ministério tem sido muito corrido. E eu tenho chegado em casa cansado, querendo paz, repousar, porque no outro dia cedo é de novo. E muitas vezes eu escuto meu filho falando assim, às vezes eu tenho uma reunião, cheguei em casa às 5h30 do expediente, e eu tenho uma reunião às 19h, e aí eu vou sair e tenho escutado meu filho falar assim, mas de novo? Sem tempo não há discipulado. Sem olho no olho não há confidência. Sem toque e proximidade não há intimidade. Sem relacionamento não há confiança. O que você tem dado para o seu filho? O que ele tem visto por ter vivido com você até agora? O que ele tem visto? Você faz parte e fez parte até os 10 anos, ou fará parte até os 10 anos de idade, da pessoa mais importante da vida dele. O que ele recebeu por ter tido você, ou por estar tendo você como pai e pessoa mais importante da vida dele nesses primeiros 10 anos? Você o preparou para ser lançado? Sim. Ele está no judô, ele está na natação, ele está no inglês, ele está na integral, ele está no xadrez, está no balé. O que mais? A gente se preocupa com boas escolas, se preocupa? Eu me preocupo. E muitas vezes estou focado no vestibular, não na fé. E eu quero que meu filho se dê bem na vida. Eu quero que meu filho seja alguém de sucesso. Quem não quer? Mas você já parou para pensar que você deveria estar preparando o seu filho para sofrer em nome de Jesus Cristo? Porque a vida é curta. E está passando rápido. E nesse tempo rápido, precisamos encontrar temor ao Senhor. O quanto você tem ajudado seu filho a temer a Deus. O quanto você tem ajudado a sua geração futura a temer ao Senhor um pouco mais. Moisés diz o seguinte, quando o seu filho te perguntar o que significam esses testemunhos, essas ordenanças, ou seja, papai, o que significa a lei de Deus? Por que o filho perguntaria isso? Quais são as perguntas que o seu filho te faz? As mais recorrentes são a partir do que você tem feito. Ele vai te perguntar sobre os seus personagens favoritos, sobre os seus filmes favoritos, se você está vendo isso em casa. Se você gosta de futebol, ele vai te perguntar. Talvez ele até já torça para o time que você torce. Hã? Não é?
Se você tem um filho de 10 anos de idade que torce pro Anapolina, não, eu não falei nada não. Os meninos torcem? Aí, ó, torce pro Palmeiras. Veja, tá? Esse lado aí deu errado. Flamenguista? Aí. Meu pai conseguiu fazer um vilanovense. Meu pai conseguiu fazer um vilanovense. E deixa eu te falar, meu filho tem camisa do Vila Nova. Para você ver, nós conseguimos passar adiante o que acreditamos, por incrível que pareça. Mesmo que seja o Vila Nova. Será que os nossos filhos têm recebido a mesma fé que temos? Precisa. Porque isso é imprescindível. Nós queremos dar o que temos e queremos dar o que não tivemos. Mas nem sempre isso é uma matéria no eixo da fé. Seu filho sabe que você foi perdoado por Jesus Cristo e salvo? Porque a resposta de Moisés é: seus filhos terão uma curiosidade acerca da sua vida, porque está vendo a palavra de Deus nas suas mãos, aí você vai ter uma oportunidade para ensiná-los. Filho, éramos escravos no Egito e o Senhor nos tirou de lá. A escravidão do Egito está para a nossa conversão. Isso não é uma alegoria, é porque é de fato uma introdução à libertação para novo céu e nova terra, Nova Jerusalém. A liberdade do império das trevas para a peregrinação no deserto rumo a Canaã, onde Deus vai estabelecer o seu reino em Davi. É um adiantamento teológico do que é a nossa peregrinação do império das trevas, espiritualmente falando, rumo à Nova Jerusalém, com o Rei Jesus. Éramos escravos. O seu filho já teve uma conversa com você, você já teve uma conversa com seu filho sobre o fato de que você foi agraciado e perdoado por Deus, que os seus pecados foram perdoados? Ou o seu filho olha para você e acha que você sempre foi crente? É importante que tenhamos essa conversa com nossos filhos, para que ele saiba que ele precisa do mesmo movimento, para que ele saiba que ele precisa de perdão de Jesus, como o papai precisa. Você é a pessoa mais importante da vida dele. Ele precisa saber o quanto Cristo importa na sua história. Para ele pensar: isso já aconteceu comigo, eu também preciso de perdão. E quando eu pecar, eu terei perdão, porque o papai parece que não peca. Pelo menos é o jeito que ele fala. Ele fala da lei de Deus como se ele cumprisse a toda. Nós precisamos, não é só uma questão de vulnerabilidade, mas mostrar de onde viemos. E como Deus foi importante na nossa história, como Deus foi bondoso. Os seus filhos precisam saber dos grandes feitos de Deus na sua história. Você precisa se importar com os grandes feitos de Deus a ponto de honrá-los em casa, de fazer diferença. Quando Deus te abençoou quando você não tinha nada, quando Deus te deu livramento quando você precisou, quando Deus poupou sua saúde, poupou os seus, quando Deus te deu emprego, quando Deus te deu recursos, quando Deus trouxe cura na sua casa, nossos filhos precisam aprender que nós temos uma história agraciada. Éramos escravos, Deus fez grandes coisas, por isso nós o honramos. Deus é importante na nossa história. Deus não é a escola bíblica dominical, Deus não é o culto de domingo. Nós cultuamos e nós frequentamos uma classe e nós lemos a Bíblia e fazemos culto em casa porque Deus importa e fez grandes coisas por nós. Éramos escravos e Deus fez algo grandioso por nós. Precisamos ter uma conversa de coração, de crente para crente, de gente perdoado para gente que precisa ser perdoado. Nós precisamos ter essa conversa com nossos filhos. Moisés está dizendo: não pulem etapas, vocês precisam conversar sobre a fé de vocês. Talvez você já conversou sobre dinheiro. Nós estamos vivendo uma geração que está num nível de educação financeira, talvez a mais acessível possível. Meus pais não tinham educação financeira nenhuma, ciência disso.
noção, apenas a sabedoria popular, e talvez muitos de vocês aqui vieram de uma realidade assim, e se desenvolveram na raça, e hoje são bons empreendedores, são bons empresários, bons gestores da própria casa, das próprias finanças. E talvez você se importe em passar isso para os filhos. Nunca teve tanto curso acessível sobre como cuidar do dinheiro. Talvez tantos livros. E nós queremos que nossos filhos aprendam. Mas nós não podemos pular etapas do que mais importa. E Moisés está dizendo, comece por aqui. Fale que você foi perdoado. Esse é o passado, o presente. E nós devemos obedecer, nós devemos honrar, diz ele, para nos trazer para essa terra que nos prometeu, a palavra dele é confiável, e nos ordenou que cumpríssemos esses testemunhos, testamentos e estatutos. Nós vamos obedecer presente. A nossa rotina é estabelecida pelo que Deus fez, por quem Ele é e pelo que Ele nos ordenou. Se nós vamos fazer isso ou aquilo outro, depende da palavra de Deus. Isso precisa estar claro na vida do seu lar, do nosso lar. Que nós não tomamos decisões, que nós não corrigimos nossos filhos, que nós não falamos o que falamos com base em qualquer outra coisa, senão antes. Porque Deus assim diz. Se Deus não for uma pessoa importante nas decisões do seu lar, de forma tão clara que o seu filho perceba, nós estamos falhando no imaginário dos nossos filhos. Na confiança do coração. Eles precisam ver que Deus importa e Ele está à mesa conosco, nas decisões. A tentação é que meu filho olhe e veja eu usando a Bíblia como uma ferramenta para fazer sermão para o domingo. Esse é um grande perigo que eu corro. Meu pai, vou falar do meu pai não foi crente. Meu pai tinha a Bíblia, o Novo Testamento, que ele guardava no carro. Esse é o imaginário que eu tenho do meu pai e a Bíblia dele. Ele lia um salmo antes de pegar a estrada. É o Novo Testamento com salmos. Lembra dessa versão? Dos Gideões. Ele lia para pegar a estrada. Superstição. Sim, infelizmente. Eu não vi o papai consultar a Bíblia e dizer, olha aqui que Jesus fala. Você precisa aprender isso e eu também, meu filho. Nós vamos fazer isso, aquilo, outro, por causa disso aqui. Olha aqui. Olha como esse salmo cuida do nosso coração. Diante de uma enfermidade da família, o papai chegar para mim e falar, olha como que Deus cuida do nosso coração. A gente deve confiar nisso. E lembrar um episódio de como a palavra de Deus o pastoreou no passado. Eu não tenho isso para dar. Eu não tenho essa memória. Minha mãe teve que fazer do jeito que deu sozinha isso. Eu não quero ser esse pai. Eu quero que meu pai lembre de mim como alguém que amava a palavra de Deus e a entregou como que tinha de melhor. Eu quero que ele se lembre de mim como alguém que tentava e se esforçava. Eu quero deixar marcas no meu filho que mostrem Cristo. E como que está indo? Miseravelmente. Mas eu não posso desistir. Porque a semente é boa. Ela dá fruto. Eu preciso continuar semeando. Eu preciso continuar tentando. Eu preciso obedecer a palavra. Eu creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Espere em Deus. Fortifica-se o seu coração e tem bom ânimo. A semente é boa. Pais imperfeitos, com semente perfeita. Se Deus prepara o solo, dá fruto. Nós tivemos algumas migalhas e eu quero encerrar com isso. Migalhas porque é pequeno, mas para mim é grande. Um dia a Melissa estava em casa e tinha um programa de televisão que o Tito falou assim, Tito é meu filho do meio.
Mel, esse desenho o papai não deixa a gente ver. Por quê? Porque não... como é que ele falou? Porque não é da palavra de Deus, uma coisa assim. Ou ele falou que é do diabo. Às vezes ele vai para um canto ou para o outro, mas querendo falar a mesma coisa. Só muda a sutileza, mas a mensagem é a mesma. Ela é muito mansa, ela não é de retrucar nem nada, ela entendeu, mudou. Noutra feita que eu fui buscá-la em Brasília, ela disse assim: eu não gosto mais daquele desenho no banco de trás. Aí eu escutei, né? Ela falou para ele. Aí eu, assuntando ali, ele falou: por quê, Mel? Porque eu quero ser igual a vocês. É pouco. É uma frase. Mas para mim é a luz do Evangelho. Eu vou continuar semeando como dá. E se precisar, eu vou sangrar para dar testemunho de Cristo para os meus filhos. E eu tenho sido miserável. Tenho tentado. Preciso ainda de muito mais esforço, de muito mais temor. Mas eu não vou retroceder, irmãos. Eu não posso. Eu saí do hospital com essas crianças. E Deus me confiou o sacerdócio. E Deus está dizendo que é povo dele. Seus filhos pertencem ao Senhor. Dê testemunho. Abra mão daquilo que te afasta de Cristo. Confronte os seus pecados. Ame a palavra de Deus. Deixe os seus filhos te verem com a palavra de Deus. Ajoelhe com seus filhos. Pastor, mas só tem 3 anos de idade. Chame o seu filhinho para ajoelhar com você. Para mostrar que tem um Senhor sobre a gente. Que pode salvar o nosso lar. Pastor, meu filho já saiu de casa. Alcance. A semente é boa. A semente vale. Eu falava sobre isso com uma mãe um pouco desiludida, desesperançada esses dias. Ela falou: pastor, mas não tem aves que roubam essa semente no caminho? Não tem espinhos para sufocar essa semente? Não tem rocha no chão? Eu falei: tem tudo isso. Mas e se botar? E se germinar? Se germinar, irmãos, nós temos uma eternidade juntos e garantida. E a gente não entra no novo céu sozinho sem os nossos. Se germinar, plante a semente. Que tanto? Até quando? Até acabar as forças. Até que Deus mande outro no nosso lugar plantar a semente. Mas a gente não se escapa dessa missão. Quando o seu filho no futuro te perguntar, diga: o Senhor fez grandes coisas por nós. Nós obedecemos agora e Ele será por nós justiça. Passado, presente e futuro. Quero orar por você, por mim e por nossos filhos. Deus bendito. Nossos filhos são teus. O Senhor nos deu uma geração bendita no Senhor, cheia de desafios. Mas nós dependemos do Senhor para sermos luz do Evangelho nessas vidas. Nós falhamos, nós pecamos, nós temos imperfeições, limites. Nós negligenciamos a Tua palavra, a vida contigo, a vida de oração. Nós temos nossos vícios. Mas somos perdoados. E podemos dizer sim para o Senhor. Podemos dizer não para a nossa carne. E podemos, ó Deus, mostrar Cristo em nossas decisões, em nossa rotina, mas precisamos da Tua ajuda e do Teu Santo Espírito nisso. Eu te peço que o Senhor renove a esperança dessa geração de homens e sacerdotes,
para que eles possam levar o teu evangelho para os seus lares, para que eles possam corajosamente serem fortes, para pavimentar o caminho de seus filhos, da sua esposa, do seu lar, no evangelho, na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, esperança no Senhor, a ponto de obedecermos o Senhor. No nome santo de Jesus que te pedimos isso. E falamos contigo. Abençoa-nos, portanto, ó Deus. Amém. Amém.